Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo do estúdio da TV aberta através da nossa fanpage facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos na TV Guarulhos, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossos telefones 38766146 e ainda 50525555. Participando desta edição de Gente que Fala, deputado federal Roberto Freire. Prazer tê-lo aqui, deputado. Prazer nosso aí, mais uma vez, conversando aí com você e com seus telespectadores e ouvintes. O senhor é presidente nacional do PPS. Deixa eu perguntar já se tem candidato para essa próxima eleição. Não, ainda não temos, mas vamos ter. E eu acredito que um bom candidato para representar forças democráticas que precisam evitar aqueles que não têm compromisso com a democracia, que estão aí mais ou menos apontando, seja à direita ou à esquerda, e que precisamos barrar em nome da democracia. E também discutir um projeto de governabilidade para o país, porque 18 agora, outubro, é uma definição de rumos a partir do fim de uma transição pós-impeachment. É muita responsabilidade, mas o PPS está muito consciente disso e temos outras forças também conscientes. Eu acredito que a gente vai ter um bom candidato para representar essa alternativa. Também conosco o vereador Gilberto Natalini. Muito bom tê-lo aqui, Natalini. Prazer é meu, Zancopé, cumprimentar você, o deputado Roberto Freire, que é um patrimônio da política brasileira, o amigo Jafé aqui. Prazer muito grande, obrigado pelo convite. Vereador Gilberto Natalini é filiado ao PV. Quantos mandatos como vereador? 5 mandatos. Existe aí a possibilidade, nesta eleição de 2018, onde teremos eleições para deputados, tanto estadual quanto federal, que o vereador Gilberto Natalini avance na carreira política? O pessoal tem falado, alguns amigos, alguns companheiros de luta têm falado, têm levantado, mas eu estou pensando com muito cuidado, porque é muita responsabilidade uma eleição dessa, e a gente tem que ir com uma certa certeza de que não vai só sobrar. Não é fácil se eleger deputado federal. O Freire sabe aqui que também é um... Agora eu posso aí dizer o seguinte, eu acho que você tem muita chance, até por conta do seu trabalho. Pois é. Não é uma... Mais um, tá vendo? Não, mas no sentido de que você... Eu estou pensando. Você tem presença política aqui em São Paulo, não é um vereador, um simples vereador, né? Então, é difícil, até porque voto não é fácil. Todos nós sabemos, não é fácil. Mas eu acredito que nessa eleição nós vamos ter um eleitorado, pelo menos o mais consciente, numa busca muito grande de quem pode representá-lo. Mas se eu não for, Zancopé, eu me sinto muito bem representado pelo deputado Roberto Freire. O Roberto Freire, ele é uma pessoa que é dos velhos tempos. Dos velhíssimos tempos. Ele está com essa carinha de novo assim, mas ele como eu, nós somos do tempo antigo. Ele nunca pisou fora da linha. Sim, sempre defendeu a democracia, soube fazer a reciclagem no momento certo, nas questões ideológicas. Eu admiro muito o trabalho dele, tem muitos amigos dentro do PPS. Falo de coração. Deve ser, Freire, falo de coração. E a medicina? O PPS é muito amigo de você. E a medicina, Natalina? A medicina eu estou fazendo, operando. Quantas cirurgias? Eu fiz 17 mil já com as minhas mãozinhas. A primeira vez que eu fiz essa pergunta para o Natalino eram 12 mil cirurgias. Eu tenho operado muito, Então são 17. Hoje de manhã eu estava, 6 horas da manhã, estava passando visita em hospital. Eu trabalho muito, gosto da medicina. Gosto da política, da boa política e gosto da medicina também. Também participando desta edição de Gente que Fala,
Se eu colocá-lo como empresário, o comunicador Raul Jafé, tá certo? Eu prefiro jornalista, né? Comunicador, enfim. Olha, como sempre é uma grande alegria, como é o meu primeiro dia aqui, nesse ano de 2018, eu queria desejar a todos os nossos queridos ouvintes e telespectadores que tenham um ano de 2018 repleto de saúde, né, de muitas alegrias e muitas realizações, com a proteção divina, porque se Deus não ajudar, nós já estaríamos todos mortos, porque a situação em São Paulo e no Brasil, segurança pública, está caótica, na minha opinião, esse é o maior problema brasileiro. Eu queria cumprimentar, além de você, meu querido Zancopé, né, nosso grande mestre, mas o Roberto Freire, realmente, que é um político que tem história no Brasil, né? O nome dele está definitivamente escrito na história política do Brasil, e o Natalini fez a dele aqui em São Paulo, né? Natalini é um vereador muito eclético, né? Nem sempre a gente pode concordar com algumas parecer de um de outro, politicamente é isso aí, mas eu queria dizer que o Natalini é inclusive ele foi contra, hein? Não aceitou dar o nome do viaduto para dona Marisa Letícia, não. Vamos fazer justiça, porque isso gerou muita polêmica, teve vereador, falou, não, mas quem foi um dos primeiros a votar contra, não aceitou. Eu não podia dar o nome de uma coisa em São Paulo, de um próprio em São Paulo, para uma pessoa que está num processo de corrupção, está na esteira do projeto com o marido, quer dizer, para São Paulo é uma desonra, não podemos fazer isso com a cidade. Jafé, eu preciso registrar, até porque prometi para ele ontem que a primeira vez que você estivesse aqui, eu faria esse registro. É que o programa é assistido com muita frequência pelo Amizaque Catonho, o teu vizinho que adora conversar com você, ele é barbeiro ali em frente onde você mora e nos viu aqui, mas estava lá aquele rapaz que mora aqui no prédio em frente e conversa sempre comigo, adoro conversar com ele, o Amizaque. Toda aquela turma lá é muito boa. Você também corta o cabelo lá também, né? Nós cortamos o cabelo. Bom, eu tenho pouco, você, se ele cobrar, é estelionato. É uma tarefa fácil, você né? Você é meia tarifa, seu cabelo é meia tarifa. Ele cobra inteiro, esse que é o pior, uma turma muito boa. Meia tarifa, então eu vou lá, porque eu estou pagando ainda inteiro, mas não preciso. Eu também, eu pago inteiro. Eu não tinha pensado nessa meia tarifa. Vocês me deram uma boa sugestão, viu? A turma lá, todo mundo é santista, né? Torce pro Santos, a gente fica lá discutindo coisas do futebol, coisas da política. Ele gosta de falar de política com você. O Amizaque é barbeiro, hoje em dia é cabeleireiro, né? Ali em Moema, mora próximo ao Jafé e nos assistiu aqui e ficou numa alegria, me parou da rua. Tem algumas coisas que são maravilhosas, né? Ele largou o cliente na cadeira e atravessou a rua para falar que me viu com o Raul Jafé. Exatamente. Essas coisas são maravilhosas. Mas o assunto, sem dúvida alguma, é a eleição presidencial de 2018, que promete ser a mais imprevisível que já tivemos. Com a recente condenação de Lula e surpreendente pré-candidatura de Fernando Collor, o crescimento nas pesquisas de Jair Bolsonaro com seu discurso de extrema-direita, as prováveis candidaturas de Ciro Gomes, Geraldo Alckmin, Marina Silva e até uma possível candidatura de Luciano Huck pelo PPS. Tá certo isso? Olha, Nem como eu teria que... Não há favoritos, mas eu já me parei aqui, Luciano Huck pelo PPS. É provável, se ele, não, mas tem até o prazo. Está dentro do prazo. Agora abriu. O que fala é que se ele vier a ser candidato, coisa que não é, ele decidiu que não era, se vier a ser candidato, a hipótese de ser pelo PPS. Isso existe, mas não existe a candidatura ainda. Ou não haverá candidatura. Isso é uma hipótese que não tem como se confirmar. Muito provavelmente o PPS hoje analisa com maior cuidado uma provável candidatura do Geraldo Alckmin. Esse talvez seja o encaminhamento maior do PPS. Agora, o Huck é uma hipótese que tem que ser analisada, até porque essa eleição imprevisível tem exatamente por isso uma dúvida do que é que vai presidir, do ponto de vista da movimentação da sociedade. Se é ainda o partido tradicional, o político a ele vinculado, ou se é um outsider, como temos chamado, alguém que venha
fora. O que foi o Dória em São Paulo? Mas o Dória tem uma característica que a gente não pode esquecer. Ele veio como alguém que não estava na política, mas veio junto com uma estrutura política de há 20 anos dominando o estado de São Paulo. Mas é um outside. Não, é um outside misturado. Ele foi secretário de turismo, ele não era um paraquedista da política. Não, mas não é paraquedista, o outside não é apenas o sentimento da sociedade. Mas o problema de Dória é que ele tinha isso, ele veio sem ter tido mandato, sem ter disputado a eleição, mas ao mesmo tempo veio com base numa estrutura política há muito veio tempo. Pelas mãos do Geraldo, né? E Alckmin do PSDB, claro. Isso. Então tem que analisar não como uma coisa, um fenômeno isolado. Teve características dessa, mas é importante, bem diferente do que Huck, que não vem com nenhuma estrutura se vier. Até porque o PPS não tem como disputar uma eleição. Pode até ganhar uma eleição com um movimento se for na eleição o outside sendo o eleitorado rejeitando o partido tradicional, o político tradicional querendo ir para o inédito. Mas parece que a pauta justamente é essa, né? Os nomes novos, vamos dizer assim, novos, que não são os tradicionais, são esses que estão começando a fazer sucesso, né? É o tal história. O Huck me diria que seria o homem para 45 do segundo tempo. Qual é o outro? Bolsonaro, Fernando Collor, Geraldo Alckmin, Marina Silva, que nome novo tem aqui? Por isso que eu estou falando. Os nomes novos é que deverão ser as grandes surpresas. O Bolsonaro, para presidente da República, é um nome absolutamente novo. Mas ele é deputado há quantos anos? Mas é um homem que tem um discurso que hoje agrada a grande parte dos brasileiros. Sabe qual é o drama? É que ele não tem discurso nenhum. O problema é que tem. Eu discordo. Eu acho o seguinte, olha... Você já viu, você já conversou com ele, já discutiu com ele, já viu ele falar... Já vi ele em programas de televisão, já vi ele em programas de rádio. E é um desastre. Com o programa de televisão, se a gente for ver, até pedir fuzilamento de Fernando Henrique Cardoso, no momento ele pediu. Imagine alguém que tem... Mas eu acho que ele procura usar um discurso meio extremista. Isso não é extremista, ele não é um extrema-direita. Isso é insanidade. É que ele realmente não aceita o que está acontecendo no Brasil, onde nós estamos entregues totalmente à marginalidade. Eu acho o maior problema do Brasil. A turma fala aí, não sei o quê. O problema do Brasil hoje se chama impunidade, principalmente na criminalidade. Nós temos uma criminalidade absurda nesse só para país. Para você tomar e ninguém vai resolver, a não ser ele. Chegou Arnaldo Faria de Sá, que conhece também, porque estamos lá há muito tempo. O Arnaldo é um querido amigo, claro. Olha, essa mesa está brilhante, porque o Arnaldo é outro deputado, querido amigo, discursou quando eu recebi a minha medalha Anchieta, nunca vou esquecer disso. Verdade, Raul. E é um homem que também tem uma história de trabalhos realizados. Bom, o que é bom para dar um testemunho. Esse tem história. Tem, sem dúvida. Bom, o problema do Bolsonaro é que não tem. Ele está lá há 26 anos, você está falando aí de segurança, ele nunca fez um pronunciamento sobre segurança no Rio de Janeiro, por exemplo. Só para colocar, de falar da situação caótica da segurança. Só para colocar melhor. Há 27 anos não está. É sobre um possível discurso do Bolsonaro. Não é verdade. Não é verdade. Pera um pouquinho. A saída do Lula do tabuleiro mata o Bolsonaro. Será que o Lula saiu mesmo? Hein? Saiu. Fica tranquilo. Isso não existe. Quando você tira o Lula do jogo, você tira o Bolsonaro. O Bolsonaro era o contraponto do Lula. Então agora você vai ter várias candidaturas, entendeu? Tanto à esquerda, à direita ou centro. Mas a candidatura que estava polarizada, Lula-Bolsonaro, acabou, esqueça. Mas isso não favorece o Bolsonaro, um discurso? Não, como diz o Roberto Freire, o não Bolsonaro existe só vivia em discurso. função da colocação do Lula. E ele não pode se arvorar em paladino da segurança, no exemplo que o Roberto está dando. Cadê o Rio de Janeiro? Que tem segurança? Mas o que ele pode fazer sozinho lá e todo mundo dando contra? Todo mundo dá o contra? Não é isso, não. Quando a gente fala em punir o criminoso, ninguém quer saber. Nós temos deputado, nós estamos soltando a bandidagem toda da cadeia. Isso, por favor, pelo amor de Deus. Nós discutimos lá inúmeros projetos de lei para discutir o Código Penal, o Código de Processo, a questão penitenciária, tudo, há muito tempo.
E não se resolve nada. Mas, Roberto, pera um E pouquinho. Bolsonaro, Por que não se resolve Bolsonaro nada? nunca participou de nenhuma discussão O caso dessa. do Rio de Janeiro, É isso? o caso de Janeiro... Porque não deixam dele participar. Pera um Por pouquinho. favor, O caso do Rio de Janeiro, Imagina. o Cabral colocou um cara, aparentemente, sem qualquer crítica, o Beltrame, para ser o secretário de Segurança, para poder administrar as tais PPPs, entendeu? E aí, enquanto ele distraía a população com isso, estava roubando. Roubou barbaridade. Roubou quanto quis. E o problema do Rio de Janeiro é o problema do Sérgio Cabral, que roubou quanto quis. E aí quem está lá no Rio de Janeiro, lamentavelmente tem razão, Roberto, vai ser aniquilado com tudo isso. Rodrigo Maia nem pensa em ser candidato a presidente. Vai também ter a mesma pecha de Rodrigo Maia, o que tem Jair Bolsonaro. Olha, Natalini. está se criando Eu uma acho ideia. que ele representa uma esperança. Posso dar uma- Por isso que ele está com tanta popularidade nesse mas Ele nós só estamos estava discutindo. onde estava por causa de Lula. Tirou Lula do jogo, é uma gangorra, meu amigo. Você tirou um Ele lado tem e tirou o razão. outro. Nós vamos dizer o quê? O Collor é Natalini. melhor que ele, a Marina Silva é melhor que ele, o Ciro Marina, Gomes sem é nenhuma melhor dúvida. que ele. Marina, sem Ah, nenhuma é? dúvida. Claro. Marina, Deus Mas me não livre, tenha pelo dúvida. amor de Deus. Eu também não tenho Luciano ideia de Huck, votar em Marina. O próprio Geraldo Alckmin, que deixou São Paulo virar um caos. Desculpe quê? aí, a segurança pública em São Paulo é a pior do mundo. Hoje, em cada cidade do interior, nós temos núcleos de drogas, de drogados, que a polícia nem entra, as delegacias das pequenas cidades do interior. Não tem funcionários, não tem gente, os prefeitos são obrigados a ceder. Está caótico São Mas Paulo, sabe- isso quer dizer que aqui a segurança é boa? É Não. a pior que nós temos no Brasil. Não diga A isso. nossa polícia é a rapaz. Mas 17ª mais mal impressionante. paga de São Paulo. Mas é impressionante você dizer isso. Por quê? Porque a gente tem que se basear, quando faz afirmações como essa, em dados. Eu prefiro basear, doutor. Não, eu prefiro basear no cara que enfiou o revólver na minha cara e botou uma Pera faca na aí, minha mulher. tá bem. E a delegacia da cidade pouco se Mas pera aí, lixou. não- Pra mim o que interessa não é isso. O adianta, resto é não. papo furado. Mas, doutor, mas não, isso? não é papo furado, não, rapaz. Vamos discutir seriamente. E tem violência, claro. Agora, você não pode comparar São Paulo, do ponto de vista do que significa a violência, com outros estados brasileiros, com o Rio de Janeiro, com lá Vitória, Ceará. com o Ceará, hoje Alagoas, com a Paraíba. Tá Por tudo favor. na mesma linha, doutor. Olha aí. Doutor, a gente Mas pera aí. não pode. Você Você não pode ir num banco sacar dinheiro que Mas, os caras pai, te tomam. por favor, Pelo não- amor de Deus. Você não está dizendo nada com isso. Todo mundo reconhece que tem problemas de violência. Gravíssimo. Pronto, agora vamos... Onde começou o PCC? Peraí. Aonde o PCC começou? Foi lá nas Alagoas? Aí tá na cadeia. Foi lá em Fortaleza? Tá na cadeia. Tá dominando a cadeia, é isso sim. Esses são problemas brasileiros. Que Olha, isso. nós estamos Exportou isso pro Brasil rapaz, todo. nós estamos discutindo segurança, coisa que eu nunca discuti com o Bolsonaro. Estou discutindo com você. Pronto, nós começamos dizendo isso. A outra coisa, dados estatísticos da polícia, dados estatísticos que o Brasil tem e tem que discutir, número de mortes, assassinatos, roubos, furtos, isso existe estatística no Brasil, pode ter uma falha aqui ou ali, mas ela indica o seguinte, que São Paulo, com todo o problema, é o lugar que tem os melhores indicadores contra a violência. Então, Indicadores, doutor, que eu também discordo. Eu sou da Comissão de Aí- Segurança aí não Pública adianta, da aí não OAB. adianta, Me aí não desculpe, adianta. eu provei isto. Eu provei. Perfeito, já Me fez. perdoe. Então eu vamos provei ouvir o isso. Natalino. Olha, É eu vou dizer uma programação coisa. dele. Tá bom, eu vou Vai, dizer, num vai. programa de rádio que eu fazia na Record, com o próprio governador Geraldo Alckmin, eu falei assim como Perfeito. estou falando com o senhor o seguinte. Tinha recortes de jornais, até joguei fora, mas é só Você procurar foi que eu acho. assaltado, então você viveu esse foi lado isso, não que foi só todo isso. mundo não quer passar. Não, eu só quero te Então você passar traz essa rapidamente. experiência Eu que mostrei nós isso não ao queremos. governador, ali em pleno jornal. Fulano foi assassinado, mataram um camarada dentro da casa dele, jogaram no porta-mala do carro dele na garagem, tacaram fogo. Causa mortes, incêndio a apurar. Outra, conhecido por meu, favor. Não, conhecido não, meu, olha, perseguido mas aí de é- moto, perseguido de moto. Aí fica difícil. Bateu num carro, Mas aí causa é morte, pontual. acidente de moto. Sim, mas Mas isso, aí é por pontual. favor, não Natalini, generalize Natalini, isso por favor. equivocadamente, por favor. Isso não é Natalini. generalização, quer que eu fale claro. 500 caras aqui, eu conto. Não. Natalini, por favor. Olha, a questão da eleição, né? consultá-lo? Das eleições de 2018. Nós estamos falando Ó, dos nomes para a eleição. Eu acho o seguinte, minha opinião pessoal, né? Eu já estou bem antigo aí nesse caminho, né? Há mais de não sei quantos anos, e eles também, e nós todos, né? Eu acho que nós temos um momento no Brasil, assim, o país está muito machucado, muito machucado. Nós estamos numa crise civilizatória.
não é nem mais crise moral, crise política, tem todas essas crises, mas chegou num ponto de degeneração, nós estamos numa crise civilizatória. Vê o que aconteceu em Fortaleza antes de ontem, vê o que nós estamos vendo na rua, não é São Paulo, é o país inteiro. Por quê? Houve uma degradação dos princípios, da moralidade pública, porque os exemplos vêm de cima. Como nós tivemos aqui mais de uma década de gente montando quadrilha para assaltar o dinheiro público, todo mundo se julgou no direito de organizar a sua quadrilhazinha. Então, o momento é de calma. Qual é a calma que nós temos que ter? Nós não podemos nem radicalizar nem para a direita, né? nem o discurso que o Bolsonaro tem, e também não podemos radicalizar para a esquerda, porque esses radicalismos não combinam com o sentimento que o povo brasileiro tem. Qual é o sentimento que nós temos na média? Bom senso, um programa de governo para tirar o Brasil dessa crise, não só da crise econômica, é claro que a crise econômica é importante, da crise civilizatória que nós estamos vivendo no país, é gravíssimo. Então tem que ter uma candidatura, nós não temos esse candidato aí, nós temos que construir. E é uma coisa de bom senso, de calma, de bom senso, de compromisso e com uma linha de conduta ética no melhor que a gente conseguir aí no mercado. Então, essa construção eu acho que os partidos estão procurando fazer, conversar, ver. Agora, não adianta puxar nem para a direita, radicalizar lá, nem para a esquerda, porque não é o discurso. Nós temos que ter um discurso que unifique o Brasil em cima de princípios. Princípios econômicos, princípios políticos, princípios morais, para que a gente possa reconstruir o país que está muito machucado, é a minha opinião. Então, eu nunca tive tanto bom senso na minha vida, olha que eu sou um cara agitadinho, né? Mas eu estou com muito a calma, conversando, pegando as pessoas boas de todos os lados, procurando saber o que a gente pode fazer para achar um candidato para ganhar com o apoio do país e reconstruir o Brasil. Quer dizer que não tem esse candidato. Nós não temos ainda, tem que construir. Não tem. Se tivesse, ficava mais fácil. Então não tem hoje. Não temos, não. Mas eu quero dizer o seguinte, quem é que vai mexer nessa segurança pública? A gente constrói. Roberto, eu falo muito pela prática, me desculpe. A gente vai construir. Você constrói uma casa, não sei o quê. Está lá em plena obra, você tem que toda noite guardar, tirar o motor da betoneira, levar para casa do funcionário, senão os caras vêm de noite e roubam o teu motor de botoneira. Mas olha... Você bota a parte elétrica, ali dentro os caras vêm e roubam a tua parte elétrica. Vamos. Isso é país, isso é um lixo. Não, podemos concordar, e aqui concretamente, pontuais que a situação, em termos de segurança, é algo preocupante. Concordamos? Concordamos. Pronto, então não precisa apresentar mais exemplos. Nós precisamos discutir quem pode ter encaminhamento com soluções e tudo mais. O que eu quis dizer a você é que não entre nessa invencionice de que parece que Bolsonaro tem essa solução. Eu quero alguém com esse discurso. Peraí. O que eu estou querendo dizer é que esta preocupação, se hoje é muito grande, ela sempre existiu. Quando eu chamei a colação, quando Arnaldo chegou, o deputado Arnaldo Faria de Sá, é que o Congresso Nacional vem discutindo isso há muito tempo. Eu sou homem de 7 mandatos, esse também. Nós chegamos lá juntos. Na Constituinte. Eu Você chegou um mandato antes. Cheguei um mandato antes. Pois bem, então estamos lá há muito 8 tempo. mandatos. Então não é uma questão, nós estamos aqui falando de que parece que lá ninguém se preocupava com isso. Não é assim. Nós estamos discutindo, tem projeto de lei, esse tem algumas participações efetivas nisso, é grande discussão. O que eu estou querendo dizer a você é que nem eu, nem ele, vimos Bolsonaro em nenhum momento discutindo algum desses assuntos. Não é isso. E nós estamos lá, eu não estou aqui dizendo, e não é nada ele poderia ter feito outra coisa, não tem. Ele se notabilizou por chegar lá e defender a ditadura de 64, os militares, nas suas reivindicações de corporação, os torturadores, e era isso o que era Bolsonaro. E aí dizia essas inconsequências totais contra Fernando Henrique, pode ser fuzilado, ou seja, ele hoje não vai querer mais dizer isso, aquilo foi um rompante, mas ele era homem de rompante.
está começando a construir um discurso porque algumas pessoas estão imaginando que ele será a salvação da questão de segurança, porque ele vai lá com a ideia, e agora, de dizer bandidos e não sei o quê. Isso ele não dizia antes. Ele no Rio estava vinculado, apoiou, e tudo isso que estava lá mandando no Rio de Janeiro. Não vamos construir uma biografia, uma atuação política que não é verdadeira. Agora, que está tendo um impacto na sociedade, é evidente, mas desavisados. Não, porque ele fala o que a gente precisa ouvir. Não precisa ouvir. Nós precisamos ver alguém que nos defenda. Eu hoje, deputados, senhores, eu não vejo ninguém que defenda a nossa segurança pública. Não adianta a gente falar em economia, saúde, educação, se uma pessoa que trabalha, que paga impostos, não tem a menor segurança e não vê nada mudando. Eu tenho que conversar com a E Gisele. quem fala esse discurso? Antes que eu converse com a Gisele, Arnaldo Faria de Sá, deputado Arnaldo Faria de Sá. Você tem 8 mandatos, o deputado Roberto Freire tem 9 mandatos. Não, né? Tem não 9, chega a isso tem tudo, 8. não. Tem 9 É questão mandatos. de senador, um senador que é de É, de senador tem que é senador. duplo. Mas tem algum candidato à presidência da República? Olha, na verdade, No cenário, não estou falando do teu candidato. O cenário, no cenário. eu já falei aqui, na hora que você tira o Lula do jogo, você desacerta o polo oposto e você vai abrir o caminho do meio todo. E como diz o Natalino, nós temos que construir isso. Gisele Souza, boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. E boa tarde aos debatedores do programa Gente que Fala. Depois a gente poderá detalhar mais ainda sobre este assunto, mas, Gisele, perspectiva de ajustes na reforma trabalhista deve fomentar debates sobre o tema. Qual o principal foco no debate desses ajustes da reforma trabalhista? O foco, Zancopé, da discussão será a medida provisória MP 808/2017, que altera vários pontos da reforma trabalhista, Lei 13.467 de 2017, em vigor desde novembro. Para não perder a validade, o novo texto deve estar definitivamente aprovado na Câmara e no Senado até 22 de fevereiro. E qual a causa desse ajuste e os principais pontos discutidos? Os ajustes contidos na MP fizeram parte do acordo do governo Michel Temer com os senadores para concluir a votação da reforma trabalhista no Congresso em julho do ano passado. Ao todo, o texto trata de 17 pontos, como trabalhos intermitentes e autônomo, jornada de 12 por 36 horas e condições de trabalho para gestantes e lactantes. Mas foi apresentada alguma emenda para barrar ou alterar essa medida? Deputados e senadores, principalmente da oposição, apresentaram 967 emendas para alterar não apenas a medida provisória, mas toda a reforma trabalhista. Segundo o deputado Carlos Zaratini, PT de São Paulo, autor de 9 emendas, a questão do trabalho intermitente é um verdadeiro absurdo, pois o trabalhador não sabe quanto vai ganhar no fim do mês e pode ficar na mão do empregador. E além dos debates entre governo e oposição, alguma mobilização sobre a reforma por parte das entidades de classe? Sim, os ajustes na reforma trabalhista também mobilizam as entidades de classe por interferir diretamente na vida de seus associados. Para a vice-presidente da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, ABRAT, Alessandra Camarano, por exemplo, a reforma é inconstitucional e a medida provisória potencializa a insegurança jurídica instalada no mercado de trabalho desde novembro. Para ela, não é recomendável que as novas normas sejam aplicadas imediatamente, sob pena de se gerar passivos para a empresa e prejuízos para os trabalhadores na Copé. Gisele Souza, agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde especial da FIPESP e a todos os ouvintes do programa Gente que Fala. É a nossa parceria com a FIPESP. Desde o início do Gente que Fala, já estamos entrando no 18º ano do Gente que Fala. E o Arnaldo Faria de Sá, o Jafé, o Natalini, estão aqui neste período todo. O deputado Roberto Freire, desde que veio para São Paulo, adotou o nosso Gente que Fala também, o que é muito bom. Mas o Arnaldo é desde o início do Gente que Fala. Uma alegria, né? Fausto Camonha. Aniversariante de hoje, Fausto Parabéns, Camonha. Fausto. Parabéns, Desde- Faustão. Fausto, grande Fausto, nosso mestre.
Aí um abraço a ele aí, tá bom. Desde o início do Gente que Fala e anterior ainda. Jornal da Tosse. O Jornal da Tosse. Mas eu tive o privilégio de entrevistar o então candidato em Recife em 1974, a primeira eleição. Foi primeira, deputado estadual. Primeira eleição. Foi para senador do Império. Também não sou tão velho assim, não. Estou brincando. 1974, o grande expoente da grande política. parlamentar. Ele? O grande expoente da política era o Marcos Freire, Marcos naquele Freire. ano de 74. Ali em se elegeu 74 já senador. estava Jabas Vasconcelos também. Sim. Jabas era ali em 74, foi eleito deputado federal. Eu estadual, ele federal. Fernando Lira e Marco Freire, senador. Participei um pouco. E era um tempo difícil, porque era tempos 7-4. duros. Nas borrachadas fugia Era. muito ou não? Não, porque aí como parlamentar e candidato já não era tanto. Mas teve problemas. Depois, inclusive, algumas tendo que enfrentar a polícia fechando a faculdade de Direito para impedir. Você veja que coisa. Um debate de Brossard, Teotônio Vilela e Marco Freire, que eram senadores, na faculdade de Direito. E a polícia foi lá e fechou. Arnaldo Faria de Sá, você veio pela Paulista no Carnaval dos Aposentados ou não? Não, eu estive em Aparecida no domingo, na missa dos aposentados. É uma missa maravilhosa. Está vendo uma manifestação? É a manifestação. Os aposentados se... estão indignados com essa reforma da Previdência, que, na verdade, prejudica muito a situação dos aposentados, proibindo a acumulatividade de pensão e aposentadoria acima de 2 salários mínimos, deixa de reconhecer as aposentadorias de risco, deixa de reconhecer a questão da aposentadoria por invalidez, e essa é a grande reclamação, Zé Copé. E quando o presidente Michel Temer diz que podemos ter aqui a mesma situação de Portugal e da Grécia, redução de O grande problema da Zancopé aqui no Brasil, diferentemente de Portugal e da Grécia, é a corrupção. O que se fizeram na Petrobras, Eletrobras, no Quebras, fundos de pensão, BNDES, é vergonhoso. Roubou-se demais, é pior até do que a crise de segurança, é a crise de corrupção, que falta dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança e para tudo mais. Escandaloso o tamanho. E o Michel, utilizando a pressão de governo em cima do SBT, da Record, da Bandeirantes e também da Globo, estranhamente, tem feito essas afirmações. Agora, no programa do Silvio Santos, o Michel foi muito infeliz, né? Ele quis fazer uma brincadeira que ele, como presidente da República, não tem o direito de fazer. Tirou R$50 do bolso e quis mandar um aviãozinho para a plateia. Ele é presidente da República, ele não pode fazer essa palhaçada, lamentavelmente, mas ele se iludiu com a questão de participar do programa do Silvio Santos, como fez o Ratinho ontem à noite, como fez o Maurício Júnior no sábado à noite, como fez várias outras entrevistas, e a gente vê hoje no Bom Dia Brasil a Miriam Leitão falando uma bobagem, as coisas tudo sem consequência, não entende nada, mas o mercado quer essa reforma. Michel saiu de Davos com a determinação, vai ter que fazer a reforma. E, lamentavelmente, o setor econômico e financeiro manda mais do que tudo. Veja o absurdo. Rodrigo Maia, que é um agente do mercado dentro do Congresso, comprou um canil para pôr cachorro em cima do povo para não deixar entrar no Congresso Nacional. Vocês vão ver essa notícia absurda. Como é que é? Comprou um canil. Comprou um canil. Canil com cachorros. Para dar para a Polícia Legislativa. Para aqueles que trabalham no Congresso. Sim, para colocar cercar os manifestantes. Sim. Olha que absurdo, Zancopé. Nem a ditadura fez. É isso. A Câmara comprar um canil, tem que soltar cachorro em cima deles, meu amigo. Eu só para fazer uma pergunta rápida ao Arnaldo, que é um grande conhecedor dessa parte de aposentadorias e tal. Eu nunca entendi exatamente, Arnaldo, qual é o maior problema, na sua opinião, da aposentadoria no Brasil? O que a gente tem que fazer para isso não ser deficitário? Ou, se isso não é deficitário, como muita gente afirma, que é, assim, dinheiro desviado da arrecadação. Você, além de todos os problemas da corrupção que eu te falei, tem uma coisa, o Roberto entende bem, desvinculação de receitas da União. Na Constituinte de 88, eu e o Roberto, criamos verbas próprias para assistência social. PIS/COFINS, contribuição social sobre o lucro, isso é para poder, e o que fez o governo? Cria a DRU, que é para retirar esse dinheiro, que é vinculado para a Seguridade Social, e levar para pagar juros. Mas a DRU tirou no ano passado 100 bilhões da Seguridade Social. Sim, mas a Previdência não é a Seguridade Social. São
verbas distintas. O problema da aposentadoria, do sistema previdenciário, não pode ter distorções no projeto, mas isso é uma necessidade imposta pela vida. Vamos analisar o que é que significa expectativa de vida hoje no Brasil. Nós, em 30 anos, saímos de 60 e poucos anos de expectativa de vida para 74. Isso significa dizer que se você tem um sistema de repartição simples, você tem as pessoas que trabalham e que contribuem para pagar os que já não trabalham mais. É o sistema de repartição, que é o sistema do INSS. O que é que começa? Uma atividade econômica que diminui, naqueles da contribuição, já se discutiu, inclusive, que deveria aquelas empresas que são intensivas em capital e não em trabalho, pagar um pouco mais sobre faturamento. Tem toda uma discussão, porque além desse aspecto da contribuição e a crise econômica, diminuição de empregos, tem essa questão demográfica das pessoas viverem mais. Mas aí eu queria fazer essa pergunta ao senhor, então. O que a gente hoje arrecada com o INSS, se não tivesse desvinculações, não tivesse sido atrelado a outras coisas, seria o suficiente para cobrir o rombo ou não? A tendência é cada vez mais ser impossibilitado. Eu me lembro de um exemplo que virou o grande ministro da Previdência Social, chamava-se Valdir Pires. Isso. Porque houve um grande e intensa dinamismo da economia. E isso começou a gerar, evidentemente, uma contribuição maior. O que é que nós estamos vendo? O desemprego muito alto, uma economia que está provocando desemprego estrutural, e esse sistema de repartição simples gera problemas. Vai ter problemas. Então, essa é uma discussão. Um outro problema, e esse mais grave, é que nós temos um outro sistema, que é o sistema da Previdência dos servidores públicos. E há algumas corporações... Vai mexer nisso? Já mexeu aqui, a partir de 2003, com o Lula já mexeu, criou o FUNPRESP, que é o Fundo de Previdência dos Servidores. Fundo de Previdência, porque os servidores, a partir de 2003, entram num fundo. E os servidores reclamam... Acima do teto da Previdência, eles têm que pagar para o fundo. Por quê? Porque o Brasil tem um sistema importante e não adianta fugir disso. Vai reclamar, por exemplo, da Previdência do Banco do Brasil, ninguém reclama. Da Petrobras, ninguém reclama. Por quê? Por conta dos fundos de pensão de capitalização. Pagam mais, mas Roberto, garantem... mas no fundo de pensão também tem muita meteção de mal. Mas peraí, mas você veja, mesmo com a roubalheira, você tem lá um instrumento importante. Porque, na verdade, o Jafé a roubalheira é outra coisa. O Jafé colocou aquele negócio de roubo. O problema não é de rombo, o problema é de roubo. Roubo. Sim, roubo, literalmente. Pelo... É roubo, literalmente roubo. Mas que roubo? Dizer, se não houvesse o roubo, nós estaríamos sem esse déficit. Isso que eu queria saber, porque eu não sei. Não, porque o roubo do fundo de pensão não está na discussão do déficit da Previdência. Não é isso. O fundo de pensão veio aqui para dizer que esse sistema de capitalização dos fundos de pensão dá aos trabalhadores da Petrobras, do Banco do Brasil, das estatais em geral, um sistema de que nenhum deles reclama. E tem um aspecto positivo, eles são poupança da maior importância, inclusive para investimento na economia. A roubalheira é a roubalheira de mandar, por exemplo, a aplicação desse fundo de pensão em comprar, por exemplo, título do governo da Venezuela. Veja que nós compramos o título do governo. Claro. Eu sei. Uma das roubalheiras foi essa. Tem várias outras. Foram comprados títulos do governo da Venezuela. Mas isso não está em discussão. Peraí, nós não podemos discutir a questão que é estrutural de uma conjuntura de roubalheira. Mesmo que não tivesse roubo... É isso que eu queria saber. Claro, esse é o cerne da minha pergunta. Pronto, o que é que acontece? Você não pode ter corporações que tenham aposentadoria milionárias. Alguém está pagando isso e não é a contribuição dele porque, do ponto de vista do cálculo autorial, não vai pagar nunca aquilo.
Mesmo que ele diga que está contribuindo sobre o total, é alta a contribuição, mas não há cálculo autorial que garanta alguém que se aposenta ganhando 50, 60 mil. Tem corporações que se aposentam com ele. O Michel ganha isso, né? Desde os 50 anos de Ou seja, idade. 20 vezes a nossa aposentadoria. Precisamos de 20 de nós para dar um deles. É a mesma coisa que estava falando de segurança. Se a gente começar com o exemplo, a gente não discute a questão estrutural. Isto não pode continuar. Deputado, eu quero fazer uma Então, pergunta esse é um específica. grande drama. E essas corporações estão contra. Pode ter distorções, eu acho, inclusive, alguma coisa foi mudada por conta de parlamentares como esse que vão lá brigar, não tem acúmulo, não pode ter até 2, não tinha também, agora já tem, de qualquer forma, é um avanço. Não significa o que ele defende, mas algo foi concedido, era um desvio, um equívoco. Então tem o debate. O problema é que há corporações que não querem mexer. Quer um agora? Nós precisamos no Congresso, claro, imediato, discutir a questão do auxílio moradia. Isto é uma imoralidade no Brasil. Pronto. E os cartões corporativos? Mas isso já diminuiu. O cartão corporativo era algo importante e que foi desviado e no governo Lula passou a ter de segurança nacional. Porque tem gastos que ninguém sabe, porque está proibido, porque diz que é segurança nacional. O governo Temer melhorou alguma coisa, mas não mudou. Mantém ainda deputado isso. Roberto Freire, antes que eu pergunte para o Natalini sobre o bloco porão do DOPS, quando o senhor fala em expectativa de vida, eu não vou nem fazer comparações como o senhor, que é pernambucano, sobre grandes centros, Rio Agreste e tal. A cidade de São Paulo, onde o senhor também mora, o Jardim América tem uma expectativa de vida. E o Jardim Ângela tem 1/3 dessa expectativa de vida. Aqui dentro de São Paulo, A distância entre esses dois bairros é de 20 quilômetros. Nem isso. Talvez nem isso. Sim, mas olha, isso não, a expectativa de vida. mas isso não será resolvido por questões da Previdência. Está vendo a média da expectativa. É a média. Então, mas isso Eu não quis nem dizer o Brasil é gigante, mas em todo o país, em todos os países do mundo pode ter essa diferença. E todos os países do mundo têm que ter a média e saber como vai atuar. O problema brasileiro não é para resolver isso, não é da Previdência. O problema é da injustiça que existe. Isso aí é concentração de renda, isso são outras mudanças, medidas e reformas, outras estruturais, inclusive, e que não foram feitas, e que passamos 13 anos e pioramos, porque imaginava que iríamos resolver dando lá para os nordestinos Bolsa Família. E quando não mudava a realidade. Então, são outras questões, não significa que não tenham influência nisso. Mas estruturalmente, não é quando falou aqui Grécia, Portugal, o mundo todo está fazendo reforma da Previdência. Eu estive no Uruguai agora, que é até um fato interessante. Eles estão começando a reforma pelos militares. Aqui a gente deixou numa segunda etapa. Por quê? Porque os militares lá são muito frágeis. Depois da ditadura, eles perderam muita condição de brigar. Então, estão começando lá por eles, não com os trabalhadores que são muito fortes, diferentemente daqui. Mas isso por uma realidade concreta. Mas todos os países, a Argentina agora também uma lei que tratou da reforma da Previdência. Isso está acontecendo em todo mundo, porque essa bomba demográfica está acontecendo. O Roberto fala da Argentina, eu quero lembrar do detalhe. Uruguai, o consenso de falou. ele falou da Argentina na passagem. O consenso de Washington impôs que tinha que fazer a privatização das previdências. Conseguiu fazer isso no Chile, conseguiu fazer na Argentina, não conseguiu fazer aqui no Brasil, porque o jogo todo é esse, Jacopé. É viabilizar a previdência pública no jogo da privada. Esse é o jogo. Mas lá na Argentina, o que fez a Cristina Kirchner, a ex-presidente? Depois de privatizada a previdência, ela restatizou para passar a mão no dinheiro todo. Olha lá, uma coisa absurda. Mas olha, não é... Bolivariana também, né? Não é, o Brasil já tem previdência privada. Sim. Quem quiser sair daqui, vá num banco e pode fazer sua previdência privada. Não é bem isso. Mas já teve previdência privada de GBUX, KPM, Montepio da família militar. E não faliram todas, quebraram todas. Eu não consegui aposentar para essas arapucas aí. Todas quebraram. Nós estávamos falando do fundo de pensão. Sim. Independente do roubo, que foi uma marca determinante desse governo do PT, esses fundos de pensão é privado, é de capitalização.
Então, não, Privado de estatal, né? Você está falando. Não, mas é privado porque tem outras. Sim, mas são de estatais. Eu estou falando das estatais porque eu estou falando de servidor público, mas se você quiser, você tem planos de fundos de pensão à vontade em qualquer dos bancos aí, já tem isso no Brasil. Vamos acabar com o negócio de disputa ideológica, não é isso. Discutimos isso em 1982. Já foi feito. É verdade. Já foi Antes do feito. Arnaldo ter mandado. Mas, vereador Natalini, por que entrar na justiça contra o bloco Porão do DOPS? Porque Foi ao Ministério tortura no Público, é Brasil, apologia à tortura no Brasil, pela lei é crime. Ela é constitucional. Constitucional, e tem uma lei de 97 do governo Fernando Henrique que jogou para o Código Penal. Você não pode nem fazer propaganda de tortura no poder público e nem de tortura para pessoas na área privada. Tortura é crime grave. O que esse bloco propôs? Ele propôs sair na rua, no carnaval. Natalini, é crime inafiançável. Inafiançável, olha lá, pior Está ainda. na Constituição. Tá, então é lei, não é eu que inventei. Eu nunca fui deputado federal, os deputados que votaram nós nessa votamos lei. isso, tá lá Votaram na a favor dessa lei. Crime inafiançável. Então, veja bem, esse Votaram bloco, não, sabem o que votaram. O que esse bloco É diferente. O que esse bloco tá propondo? Sair na rua, o estandarte deles é a cara do Coronel Ustra. Eu sou surdo desses dois ouvidos, tenho audição abaixada de choque elétrica que o Coronel Ustra me deu em 1972, dentro do DOI-CODE. Eu tinha 18 anos, era terceiranista de medicina da Escola Paulista. Eu nunca dei um tapa em ninguém, eu nunca dei uma facada em ninguém, nunca dei um tiro em ninguém. Eu briguei pela última vez com 8 anos de idade e apanhei igual um cavalo, porque ele disse que eu era perigoso para a segurança nacional. Igual um cachorro. Então, o estandarte deles era o Ustra. O Ustra era um monstro, ele levava a menininha dele de 5 anos, eu vi, eu não estou dizendo que me contaram. No DOI-CODE, ali na rua Tutóia, a menininha de 5 anos, quando estava mais folgado lá aos domingos, para passear ela ficava pulando lá no meio dos aparelhos de tortura, a garotinha dele, a filha. Então esse homem, ele passou da raça humana, ele perdeu o rumo, né? Como disse o Dom Paulo, volte para a raça humana, falou para ele. Então veja bem, eu entrei no Ministério Público porque é ilegal sair do carnaval fazendo apologia de tortura, é contra a lei. E como eu fui torturado, e na minha opinião, injustamente, eu não gosto que se faça propaganda da tortura. Pode ser torturado e nós já estamos justamente. conseguindo... Não há tortura com justiça, por favor. Não há tortura com justiça, eu também acho, né? Porque uma coisa é você brigar, tá na guerra, esquerda e direita, tá na rua dando tiro, alguém vai morrer. E se morrer, tombar, dando tiro um no outro... faz parte da guerra, não escolheu atirar, então tem que, às vezes toma também. Agora, prender o sujeito, desarmar o sujeito, algemar o sujeito, levar para um órgão público e bater nele até matar, aí não tem condições em qualquer parte do mundo. Só para não perder a oportunidade. Isso que eu fiz Esse Ustra é aquele que fica sendo enaltecido, a sua biografia, pelo Bolsonaro. Eu briguei com o Bolsonaro por causa do Ustra, eu tive um maior bate-boca com ele. Veja, Deputado Roberto Freire Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta ao senhor se é possível governar sem maioria parlamentar. É possível. Não vai aprovar os seus projetos, então tem que cuidar. Roberto é exemplo vivo disso. Quando foi no impeachment de Collor e Itamar assumiu, Roberto, líder do governo, que não tinha maioria, ele foi construindo. Claro. E sem estar dando cargo ou qualquer outra coisa. Porque uma coisa que a gente tem que começar a aprender também é o seguinte: um presidente da República não tem que aprovar tudo que ele pensa. O Congresso pode pensar diferente dele. E ele tem que admitir que esse é o processo. Ele Roberto, não tem que mudar o voto de qualquer Dá para jeito. aceitar a sua posição, que você defende a necessidade de reforma da Previdência, mas não dá para aceitar que o Temer está comprando o deputado para votar com dinheiro, com cargo, com emenda. Isso é um absurdo. Bom, aí é a tal história do toma lá da cá, é o dando que se recebe. Isso vai continuar até quando? Essa é a pergunta. Mudou já alguma coisa, que é bom que a opinião pública, inclusive, saiba, que a gente votou, nós votamos, que as emendas parlamentares são impositivas. Independe do presidente da República. Ele não pode deixar de pagar aquilo que a Constituição determina que pague. Ele pode privilegiar no pagamento em determinado momento daqueles que são seus, mas todos têm que receber. Qualquer contingenciamento dessas emendas tem que ser para todos. É crime. Ele não pode discriminar. Então, essa é uma mudança fundamental. E nós votamos isso no governo Dilma.
exatamente para acabar com esse toma lá da cá na questão das emendas. O que está acontecendo e que pode acontecer, e aí esse é um debate, eu não sei lá, de vez em quando diz, vai gastar não sei quanto. Se for de emenda, ele vai gastar obrigatoriamente. Tem que gastar obrigatoriamente. São convênios, se isso estão sendo feitos. São alguns cargos, mas infelizmente, também não vamos mudar a vida nem a política. Não tem nenhum governo que não bote aqueles que são seus. De vez em quando eu cheguei no Ministério da Cultura, aí o cara disse, não, porque está botando os seus aliados. Eu digo, então tu acha que eu vou botar no meu gabinete meu inimigo, meu adversário? Que isso? É tal história do nepotismo. Nepotismo é outra coisa, porque eu não botar parente. Não, mas é o teu negócio. Se você tem a sua esposa, é uma mulher de extrema confiança, sempre foi tua secretária. Não pode. Não pode. Mas é que ali a pessoa vai lá e colocar na sua não pode. Pela oportunidade, pela oportunidade, eu só quero falar uma coisa que o Roberto falou com razão. O orçamento é impositivo, mas nós estamos no começo do ano. O que vai fazer o governo com o impositivo? Vai liberar as emendas daqueles que interessam para poder votar na Previdência. E esse impositivo do cara que é contra a reforma vai sair no final do ano, não vai sair agora. Então, ele fez o jogo sujo, mesmo tendo uma impositividade estabelecida por lei. Mas na opinião de vocês, dois deputados federais e atuantes, sai essa reforma ou não sai? Bom, ele vai votar contra, eu voto a favor. Então eu não sei quem é que vai ganhar. Eu vou trabalhar. Ninguém ganhou nada. Eu vou trabalhar para o governo ter sensibilidade e reabrir a discussão, porque você não pode deixar de fora aposentado por invalidez, você não pode deixar de fora professores num país que falta tanta educação, você não pode deixar de fora a situação das atividades de risco. Você tem que respeitar essas pessoas. Você não pode acumular atividade de pensão, aposentadoria, ficar limitado a 2 salários mínimos. É muita sacanagem, tem muita sacanagem. Que precisa reforma, o Roberto tem razão, não vou discutir a necessidade. Então por que não falar? Cria um limite de idade para aposentadoria, pronto, e o resto vai se discutir. Agora não, querem aproveitar isso e fazer todo o jogo do mercado, que é dificultar a aposentadoria da Previdência Social. Arnaldo Faria de Sá, Daniela da Bela Vista pergunta se a Cristiane Brasil precisa de assessoria. Ela precisa de orientação. Está faltando orientação para ela poder agir. É brincadeira, esse último vítima, foi fora do contexto. É absurda. Tem uns vídeos que marca já, aquele do garotinho na ambulância. E agora esse vídeo eu fico... A gente não esquece nunca mais na vida. As pessoas não têm um senso, né? De perigo. É claro. E tem mais, nesse episódio E você veja a decência do Roberto. O Roberto era ministro desse governo, saiu do governo e está defendendo a reforma. Isso é decência. Não fui para fazer oposição, eu saí achando que deveria sair naquele momento. Mas esse problema da Cristina, por exemplo... Isso é na hora certa, antes apareceu o dinheiro do Gedel, né? Isso é na hora certa, antes apareceu o dinheiro do Gedel. Mas já tinha contrariado o Gedel lá no negócio da Bahia, né? Lá de Salvador. Então não tem nenhum problema, não. Mas olha... O Gedel ficou muito bravo com você, porque você atrapalhou lá o negócio do prédio lá. Mas ele não falou nada comigo, não. O que ele pensou, né? Na mesa nós temos... Mas olha, esse negócio da Cristiana, você veja que ponto a gente chegou. Nós estamos impedir, veja o judiciário, né? Impedir a designação de uma pessoa que na plenitude dos seus direitos. Você pode discutir se ela tinha a capacidade, se deveria ser ela escolhida, o erro que foi, tudo mais. Agora, ela era uma cidadã com todos os seus direitos. E só cabia ao presidente da República designar. Não pode nenhum juiz interferir nisso. Interferiram. Quer dizer, nós estamos vivendo alguns momentos... Eu queria até complementar. Eu também não tenho nada, nem sei se ela tem capacidade para ser ministro do Trabalho, sei lá, enfim. Mas podia ser de qualquer partido, podia ser ministro do PT, podia ser de qualquer partido. Mas olha o seguinte, impedem ela, o juízo impede ela de ser ministra, porque teve uma ação trabalhista, uma que ela pagou, outra ela não fez acordo, enfim. Agora, dizem que o Lula poderia ser candidato... até ser julgado. Essa é outra discussão, sabe? Quer dizer, não tem mais tempo para uma segunda condenação. Condenação em segunda instância. A indicação da Cristiane Brasil foi o seguinte: Roberto Jefferson foi o primeiro partido a declarar fechamento de questão para a votação da reforma da Previdência. Em retribuição a isso, o Temer nomeou a filha dele ministro do Trabalho. Não, sabemos, mas... Raul já olha, esse negócio de Lula realmente é uma loucura.
Né? Porque ele não pode ser sob júdice ainda, não é candidato. sob júdice, não. Ele é condenado. É condenado. De fato. Mas Você só pode mudar essa condenação não sobre o fato. Ele é culpado, é criminoso. Mas o Só tribunal o TSE pode aceitar. por questão formal. Não vai discutir Não muda a condenação. Não muda a condenação. Ele pode Não, até não vai mudar. anular o processo. Por quê? Porque formalmente faltou, não teve direito amplo de defesa, houve uma prática ilegal. Não, isso agora no embargo de declaração, isso só agora. Não é Depois esse. tem mais alegação, Não muda a sentença. não muda nada. Mas não muda a é sentença. esse, não. É no STJ e no Supremo. É só sobre o direito. Não vai mais sobre o fato. Por isso que há essa discussão de que não é presunção de inocência. Não há mais presunção mais. de inocência. Acabou. Embora a Constituição diga, e a Se interpretação ele do Supremo é conseguir dizendo, responder em a 30 partir da segundos, condenação em segunda instância, onde não se discute mais o A lei da fato... ficha limpa. A lei da ficha limpa. E a- Tem que não, prevalecer. a lei Foi da ele que ficha limpa- sancionou. E a lei Foi da ele que ficha limpa é sancionou. outra. Ele pode ser preso, porque foi condenado em segunda instância, pela decisão súmula do Supremo Tribunal Federal, e ele, a partir do momento que foi condenado, acabou, é ficha suja. Não tem o que discutir. Mas, deputado Roberto Freire, tem 30 segundos para responder ao 30 Natalino. segundos, porque está acabando o tempo dele. Vocês acham que o Supremo muda a visão sobre a questão da segunda instância agora? Esse é o grande debate, ninguém né? sabe, né? Não, até porque provavelmente vem aí um habeas corpus preventivo de Lula, e aí o Supremo vai discutir continua sobre isso. condenado. Então há riscos de mudar. Agora, o Supremo precisa ter presente de que não pode esse casuísmo. Ele podia até fazer antes de que tivesse havido uma decisão em relação a Lula. Alguém podia dizer, olha, isso vai beneficiar, mas não era o casuísmo, que é agora uma decisão. Agora será. Agora será. Não E temos esse tempo país precisa mais. acabar. Casuísmo, já teve decreto-lei da Terezoca de Chateaubriand, uma ditadura do Estado Novo. Teve decreto-lei de Fleury para evitar que fosse processado de Médici. Agora não vem uma decisão para privilegiar Lula, que é um condenado e criminoso. Não temos mais tempo. O Adriano está mandando, o Brimo está Grande mandando abraço, um primo Adriano. Agradecendo ao deputado federal Roberto Freire, ao deputado federal Arnaldo Faria de Sá, ao vereador Gilberto Natalini, ao comunicador empresário Raul Jafé, que participaram desta edição de Gente que Fala. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do aniversariante Fausto Camunha, mais uma vez com o nosso Gente que Fala. Até lá.